falar sobre a dispensação da consciência, que é quando a consciência então do ser humano foi despertada. Não quer dizer que ele era inconsciente. Nós vimos, né, semana passada, eles conversavam, eles pensavam, eles falavam. Não é questão disso. Quando a gente fala de consciência, nós vamos entender hoje, né, tem a ver com a consciência para o mal que foi despertada ali naquele momento em que eles comeram aquele fruto, desobedecendo a voz de Deus. Essa dispensação, lembrando que tudo isso faz parte da história de Deus, que nós estamos usando essa expressão, né? A história de Deus, nós estamos chamando, na verdade, é o grande plano de Deus para a humanidade. Então, Deus ele fez um plano no passado, na eternidade, e ele resolveu dividir isso em 7 eras, em 7 dispensações, e é sobre isso que a gente está falando. Nós passamos a primeira e vamos à segunda hoje, porque antes da gente ler, definitivamente, meus irmãos, o Senhor Deus jamais ele é surpreendido pelos erros e pelas falhas do homem. Sendo assim, a história de Deus seguiu em frente, mesmo conforme nós vimos Adão e Eva comendo do fruto, falhando para com Deus, sendo infiéis para com Deus, quebrando a aliança que Deus tinha feito com eles. Mesmo assim, a história de Deus seguiu em frente. Por quê? Porque ele designou uma nova dispensação, com novos mordomos e novas responsabilidades. Queridos, quando nós falhamos com o Senhor, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e seguir em frente. É isso. A primeira lição que fica para nós nessa noite. Eles falharam. Quando nós falhamos, precisamos nos arrepender, pedir perdão e seguir em frente. É preciso seguir em frente. Por quê? Porque não é da vontade de Deus que nós fiquemos paralisados por erros e falhas do passado. Então, sigamos em frente em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 7 até o 13, nós vamos ler nesse primeiro momento. Ele diz assim: os irmãos, vamos ficar de pé, né? Então, em reverência à palavra do Senhor. Gênesis 3, 7. Então foram abertos, continuando, né, de onde nós paramos semana passada. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Feche seus olhos, amado Deus. Bendito e eterno Pai Celestial, eis aqui a tua santa, poderosa e preciosa palavra. Nós rogamos ao teu Espírito Santo, o autor dessas letras que acabamos de ler, que ele possa descortinar e nos revelar, Pai, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus,
receber da porção que o Senhor preparou para nós nesta noite. Livra-nos da ação do roubador de sementes em nome de Jesus, que ele não encontre ocasião em nosso meio para retirar de nós aquilo que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por gentileza. Amados, foi assim que a inocência humana foi perdida para sempre. Quando eu digo para sempre, porque nem no céu, nem na eternidade, nós não seremos inocentes novamente, nesse sentido do jardim do Éden, né? Então, a inocência ela foi perdida, dando lugar agora à consciência. Por isso virou a dispensação, como eu disse. Então, o nome dessa segunda dispensação é consciência, né? Como eu disse, não significa que eles antes não eram conscientes. Acontece que tanto Adão quanto Eva, eles já possuíam o conhecimento do bem e do mal. Eles já possuíam. Mas como assim o conhecimento do bem e do mal? É o que eu chamo de conhecimento teórico. O que significa? Era um conhecimento dado pelo próprio Deus, um conhecimento onde eles sabiam aquilo que Deus tinha ensinado para eles, mas eles não haviam praticado o mal. Então ele não conhecia o mal nesse sentido. Então, esse conhecimento que eles tinham já do bem e do mal foi dado pelo próprio Deus, como nós vimos semana passada, que os ensinou o quê? O bem que eles deveriam fazer e o mal que eles jamais deveriam fazer. Eles já tinham conhecimento. Deus falou: olha, faça isso, isso e isso, não coma dessa árvore, porque se vocês comerem, se você comer, você vai morrer. Então o mal já estava ali. Não desobedeça, não coma. Então ele já tinha o conhecimento de quê? De que do mal na teoria, mas ele não havia praticado ainda o mal. Entenderam? Então a escolha foi dada para eles. Qual escolha? Obedecer ou desobedecer. Eles eram livres, livres para comer de todas as árvores do jardim, incluindo a árvore da vida, né? Bastava o quê? O que Deus, digamos assim, é claro que Deus sabia de todas as coisas, mas Deus os colocou ali e deu a escolha para eles, porque Ele deu o livre-arbítrio ao ser humano. Então Ele deu a escolha. Eles tinham a opção de obedecer ou de desobedecer. Bastava o quê? Bastava que eles fizessem a escolha pelo bem. Como? Que eles fossem obedientes a Deus e comessem da árvore da vida. Por que eles não optaram pela árvore da vida, mas optaram pelo mal, tal qual Lúcifer, que a gente viu semanas atrás? Então, foram tentados, mas a escolha foi deles. E assim é até hoje. O diabo tenta, está aí para isso, ele é o tentador, o nome já fala. Mas ele, né, o diabo, ele não pega na mão de ninguém assim, e não. As pessoas fazem as suas próprias escolhas. Então, o que acontece muitas vezes é que Satanás escraviza as pessoas através do pecado. Então, bastava que eles fizessem a escolha pelo bem, que eles fossem obedientes, que eles comessem da árvore da vida e rejeitassem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles tivessem comido da árvore da vida, aquela árvore ia desaparecer do jardim. Entendeu? Deus pôs as árvores ali de propósito mesmo, porque tudo que Deus faz é de propósito e por propósitos. Então, Deus pôs as duas árvores ali. A árvore que estava no meio era da vida, né? E com certeza ela era muito mais bonita do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, né? Satanás usando a serpente, despertou o que? A cobiça nos olhos da mulher,
e depois de Adão também, né? E aí a mulher persuadiu Adão, porque Deus fez a mulher para isso, com essa capacidade. Quando ele fala de auxiliadora, eu chamo isso de poder de influência. A mulher, ela tem o poder de influenciar o homem. Ela foi criada assim. Então, embora Adão fosse vamos dizer assim, o cabeça, como a Bíblia fala, mas a mulher, ela é posta no lugar de auxiliadora, e até hoje funciona assim. Quem é casado sabe como é que é. A mulher influencia, e influencia mesmo o homem. Então, o que não isenta Adão da responsabilidade dele. Ele comeu porque quis, né? Então, se eles tivessem optado pela árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela ia desaparecer. Estava acabado, eles seriam aprovados, acabou. Entende? Porém, e aí dessa forma eles teriam sido aprovados, como eu disse, como mordomos da criação, não sofreriam esses juízos aqui que sofreram, que nós ainda vamos falar. Então, nessa dispensação da consciência, o homem ele passou a ter algo que ele não tinha na anterior, na inocência. Ele passou a ter o que? Responsabilidade moral. Chama de consciência por quê? Porque até hoje isso passou de Adão a todos os homens. Por que ninguém é inocente diante de... A gente usa essa expressão, né? Por exemplo, minha filha Rebeca está ali, vai fazer 3 anos. Ela não é inocente no sentido do pecado, no sentido de diante de Deus. Não é inocente. O que ela é inconsciente. Entende? Ela não tem consciência ainda do pecado, mas ela já nasceu, por ser da semente de Adão, ela já nasceu o quê? Com a natureza pecaminosa. Então, o que acontece? Eles, nessa dispensação da consciência, o homem agora ele passou o quê? A ter essa consciência. E aí, já que ele tem consciência, o que Deus fez? Deus atribuiu a ele a responsabilidade moral. O que é responsabilidade moral? É discernir entre certo e errado. Então, assim, ninguém é inocente diante de Deus. Lá fora, mas a pessoa não conhece a palavra, mas ele tem a consciência. Eu ouvi uma frase uma vez, nunca mais me esqueci. A consciência não aceita suborno. Pode ser o pior bandido, a pior pessoa da pior espécie. Ele tem a consciência que o acusa lá dentro. Então, assim, olha, ele pode não admitir, mas a consciência fala com ele: olha, isso está errado. O certo é isso. Isso que você está fazendo está errado. Ele sabe. Por quê? Porque foi Deus quem colocou isso no ser humano. Entende? Então, como o primeiro casal quebrou aquela aliança também que eu falei semana passada, no Éden, né? Do Éden, como ele quebrou a aliança que Deus havia feito, se fez necessário o quê? Outra aliança. Porque Deus não tem arranjos, não tem remendos, entendeu? Então, quando eles quebraram a aliança, não podia comer do fruto. A responsabilidade dele era essa, entre outras. A gente viu, eram 5. Ele quebrou, comeu do fruto. A outra comeu também, quebrou a aliança. Então, o que Deus fez? Virou a dispensação. Você foi reprovado, Adão. Eu vou agora colocar outro mordomo nessa nova dispensação e eu vou fazer uma outra aliança. E aí Deus faz uma outra aliança, que a gente chama agora de aliança adâmica. Por quê? Porque, ou seja, é a aliança de Adão, né? Porque foi feita com ele. Vamos seguir no texto aqui para a gente entender então. Versículo 14, olha só. Ele diz assim: então o Senhor Deus... Aí eles deram a cada um suas justificativas para Deus, né? E aí, olha só, vamos lá. Aí Deus vai fazer a aliança. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás,
e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quais foram os termos dessa aliança? Sempre que alguém faz uma aliança, existem os termos da aliança, e aí ambas as partes precisam o quê? Concordar, né? Então, aqui Deus está estabelecendo, só que aqui se trata de uma aliança que Deus faz com ele no sentido da humanidade. Embora seja uma aliança de Adão, a primeira foi a aliança do Éden, não se perca. Essa agora é a aliança de Adão, e é essa que nos atinge, nos alcança até hoje. Porque essas coisas, algumas dessas coisas que Deus falou aqui para ele, ele passou para nós, porque ele e ela, né, são os pais de todos os seres humanos. Então, os termos dessa aliança aqui de Adão significavam o quê? Que nessa segunda dispensação da consciência, a humanidade, agora era a humanidade, perceba, era a humanidade, não era mais Adão. Na primeira era quem? Adão responsável. Agora já não era mais ele. Ele ia morrer. Deus falou: você vai voltar para o pó. Não tem jeito. Mas Deus coloca o quê? A humanidade como um todo, ou seja, os filhos que você vai gerar, todos os seres humanos, deveriam três coisas nessa dispensação. Três responsabilidades. Primeiro, fazer todo o bem que conhecia. Você não conheceu agora o mal? Então agora você conhece o bem e conhece o mal. Então o que eu quero de vocês agora? Não só de você, Adão, porque você vai viver, mas você vai morrer. Porque você foi do pó, você me desobedeceu, você vai morrer, vai colher a consequência do seu pecado. Mas para a humanidade agora, o que eu ordeno? Primeiro, faça todo o bem. Todo o bem que conhece até aqui. O que é fazer o bem para Deus? É obedecer à vontade dele. É isso que é fazer o bem. Não é o que a gente acha que é bom, né? Fazer o bem para Deus é obedecê-lo, é cumprir a vontade dele. Então, até ali, o homem sabia de algumas coisas que agradavam a Deus, que não agradavam. Então Deus falou: olha, vocês têm a responsabilidade a partir de agora de fazer todo o bem que vocês conhecem até aqui. Tudo que eu já revelei da minha vontade, vocês têm essa obrigação de fazer. Segundo, se abster, se afastar de todo o mal que vocês conhecem até aqui. O homem já sabia matar aqui?
Alguém já tinha matado alguém? Aqui? Já, gente? Sim ou não? Aqui em Adão ainda? Adão e Eva? Não tinha. Então o que Deus fala? Olha, se abstenha de todo o mal que você conhece até aqui. Então, assim, o mal que ele tinha conhecido, a desobediência a Deus, né, aquilo que desagradava a Deus, a cobiça, que foi o que o diabo provocou neles, né, aguçou o olhar deles, mexeu com o coração deles, a vaidade. Então, se afaste de tudo isso. Então ele tinha essa responsabilidade, fazer todo o bem que conhecia e se afastar de todo o mal que ele conhecia, até ali. E terceiro, uma terceira coisa que Deus institui para eles: vocês devem se aproximar de mim, de Deus, agora, por meio de sacrifício de sangue. Quando Deus fez as túnicas para eles, de pele de animais, Deus sacrificou os animais, né? Ali pelo menos um, para fazer uma vestimenta para cada um deles. E com isso Deus mostrou o seguinte: olha, agora, para que vocês se aproximem de mim, é necessário que haja sacrifício e sangue. Vocês precisam fazer isso. Então Deus ensinou para eles. Então, assim, faça o bem, se afaste do mal e se aproxime de mim. Busque se aproximar de mim mediante o quê? Sacrifício, com sangue, certo? Guarda isso aí. Então, diferente da primeira, essa segunda dispensação, ela foi longa. A primeira, não sei se eu cheguei a falar semana passada, mas Adão e Eva, eles não ficaram mais do que um ano no jardim, né? Às vezes a gente tem a impressão assim, ou ouve, né? Já ouvi pessoas falando, não, a gente não sabe quanto tempo eles ficou no jardim, mas dá para a gente estabelecer um limite, por exemplo, que não passou de um ano. Eles não ficaram nem um ano. A primeira dispensação não chegou a um ano. Por que a gente sabe disso? Primeiro, porque Deus criou todas as coisas em 7 dias, conforme a Bíblia fala, de 24 horas. E aqui Deus ele fala: olha, você vai conceber e vai dar à luz a filhos com dores. O que demonstra o quê? Eles não tiveram filhos antes da queda. Eles não tiveram filhos antes do pecado. Quanto tempo é necessário para gerar um filho? Então, ou seja, eles não ficaram nem esse período lá. Por quê? Porque não deu tempo da Eva ter nenhum filho lá no jardim do Éden. Que significa o quê? Que o período que eles ficaram lá foi muito curto. Entende? Estão entendendo? Então, diferente da primeira, que foi menos de um ano da primeira dispensação, essa segunda aqui, que começou aqui, quando a consciência deles foi despertada, foi longa, foi bem longa. Ela se estendeu por mais de 1650 anos. Alguns outros fatos, e aí eu falei que nessa série a gente vai cobrir a Bíblia toda, né? Porque as dispensações são a história de Deus. A história de Deus vai de Gênesis e Apocalipse. Então nós vamos cobrir a Bíblia toda, mas é claro que nós não vamos ler os textos todos, né? Então, assim, ela começou aqui, eu estou mostrando onde ela começou, e eu vou mostrar principalmente onde as dispensações começaram e terminaram. Mas à medida você vai ver que elas vão ficando maiores, não vai ter como a gente falar de tudo que aconteceu naquele período. A gente falou semana passada porque ela foi bem curta, essa primeira dispensação. Então essa segunda, alguns outros fatos importantes. Aí Deus fez essa aliança aqui com Adão, tudo bem, expulsou eles do jardim, fez outra aliança. Olha, agora a sua responsabilidade da humanidade é o quê? Fazer o bem, se afastar do mal, se aproximar através de sacrifício. E aí, como eu disse, a história seguiu, porque para Deus, irmãos, a história sempre segue. A história com Deus sempre segue em frente. Colhe-se
colhe-se as consequências dos nossos atos, no caso, quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, colhe-se aquilo que tem que escolher, mas assim, a história para Deus sempre segue em frente. Não tem esse negócio de ficar parado, paralisado, não. Deus é dinâmico. A história seguiu em frente. Não, tu caiu? Vamos sentar aqui agora, ficar chorando aqui. Não, caiu. Então é isso. Deus dá o juízo, porque toda dispensação tem uma revelação, uma prova, e se o homem falhar, tem um juízo. O juízo foi o quê? Ele foi expulso do jardim, e Deus lançou essas maldições sobre a terra, sobre a serpente, para a mulher. Deus escravizou o desejo dela pelo homem, né? Então assim, a mulher, como eu vou colocar isso aqui sem ofender, a mulher, ela tem, digamos assim, ela tem uma carência afetiva pelo homem, pelo sexo oposto, que eu quero dizer, né? A mulher, ela tem esse lado, ela tem essa carência afetiva, e o que? Pelo sexo masculino. Por que isso? Por causa da queda. Foi isso que Deus quis dizer aqui quando ele fala assim, ó, o seu desejo, deixa eu ler aqui para não, ele fala assim, ó, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ele te dominará, não é o marido, é o desejo dela por ele, entendeu? Então às vezes ela fica com raiva de si mesma por gostar dele. A mulher não se sente assim às vezes? O cara é um canalha, ele faz ela sofrer, ele não valoriza ela e tudo mais, mas o que ela faz? Ela tem essa dependência afetiva por ele, e ela não consegue, digamos assim, se livrar dessa dependência. Então é isso que Deus quer dizer. Foi isso que aconteceu aqui no Éden, quando eles, quebraram a aliança deles com Deus. Seja bem-vindo, fique à vontade. Então, mas aí, como eu disse, erraram, falharam, Deus expulsou, a história seguiu. E aí aconteceram mais algumas coisas durante essa dispensação. Como eu disse, ela foi longa, foi mais de 1650 anos. E aí, por exemplo, algumas coisas que aconteceram, passando aqui, de passagem, por exemplo, 3 anos depois deles serem expulsos, nasceu o primeiro filho do casal, que foi o Caim, né? 1 ano depois de Caim nascer, nasceu o segundo filho, que foi Abel. Tudo isso, as bases estão aqui, não tem como a gente ficar lendo, né, por causa do tempo. Então, assim, 3 anos depois deles serem expulsos, a medicina é engraçada, né, dos homens, né? Porque a Bíblia já revela muitas coisas que os homens... Essa semana eu estava lendo uma notícia que os cientistas finalmente descobriram uma coisa muito importante e muito difícil. Descobriram o quê? Descobriram que envelhecer é inevitável, né? E que é irreversível também. Ora, parece brincadeira, né? Mas verdade, eu li isso num portal de notícias. Então, assim, da mesma forma, a medicina, ela, não sei se vocês já ouviram falar, ela diz que nós temos 2 idades. Você tem uma idade cronológica e uma idade biológica. A idade cronológica é a data do seu nascimento. Então, por exemplo, eu sou de 83, então a minha idade cronológica é 38 anos. Mas se eu for lá no médico, fizer um check-up, não sei o que, ele vai avaliar o meu corpo, os meus órgãos, o estado do meu corpo, ele vai falar assim, ó, o teu corpo está com a idade de 25, né? Tem que puxar, né? Uma farinha, uma sardinha. Então, ele vai falar, teu corpo, você está com 38, mas o teu corpo está com a idade de 20. Ele está bem cuidado, ele está bem conservado. Como às vezes acontece o contrário, devido à doença que uma pessoa tem. A pessoa às vezes
com 40 anos, ele fala, você está com a idade biológica, o seu corpo, ele já deteriorou, ele está com a idade de 60. Não acontece? Devido a doenças, etc. Então, aqui, isso aqui é só uma curiosidade que eu quero passar para vocês. Quando Adão saiu, quando Adão gerou o primeiro filho dele, ele tinha 4 anos. 4. Cronológico. Tinha 4 anos que ele tinha sido criado. Mas como ele foi criado adulto, com um corpo de 30, ele já era um homem maduro, capaz de gerar um filho, né? Mas a idade dele e dela, eles tinham 4 anos que eles tinham sido criados. Então, esse tempo passou, 3 anos depois, nasceu o primeiro filho. 1 ano depois, mais um filho, Abel, Caim e Abel, certo? Aí depois o que aconteceu? Ao longo de 120 anos, depois que nasceu os 2 filhos, Adão e Eva geraram muitas filhas, mulheres, certo? Que a Bíblia não revela o número. Então primeiro nasceu Caim, 1 ano depois Abel. Depois se passaram 120 anos. Em 120 anos dá para gerar alguns filhos, não dá? Bastante. Então, ok. Eles só tiveram filhas, mulheres nesse período. Ok. Aí depois que se passaram 120 anos, Caim já estava com 124 anos de idade. Quando ele faz o quê? Mata o seu irmão. Porque lendo ali, parece que esse aqui era um menino, era um adolescente. Não, ele já tinha 124 anos quando ele matou o irmão, que tinha 1 ano a menos. Ok, mais uma coisa que aconteceu. Também começaram a existir diferenças de conduta. À medida que a população foi aumentando, se multiplicando, começou a haver o quê? Diferenças de conduta entre os homens. O que eu quero dizer com isso? Alguns praticavam o bem e muitos outros praticavam o quê? O mal. Aí começou a haver essa diferença. Como tinha mais gente na terra, alguns praticavam o bem e a grande maioria estava praticando o mal. Com o passar do tempo foi acontecendo tudo isso. Algo que aconteceu também depois, Enos, um homem chamado Enos, começou a invocar e proclamar o nome do Senhor, pregar, falar sobre o Senhor Deus. Enquanto um outro homem, chamado Lameque, que era um descendente de Caim, ele se tornou o primeiro homem bígamo a ter 2 mulheres, 2 esposas, né, da humanidade. Ou seja, então perceba, enquanto um começou a invocar o Senhor, o outro começou a aumentar o mal. Lá no Éden não tinha bigamia. Aqui o ser humano começa o quê? Descer cada vez mais o nível. O pecado começa a se multiplicar, né? A se amplificar. E aí, esse Lameque também se torna um assassino frio e perverso. E então veja o que está acontecendo. O tempo está passando. Nesse período também são criados os primeiros instrumentos musicais. Tudo isso está na Bíblia, tá? É porque está nas entrelinhas ali. São criados os primeiros instrumentos musicais. De onde vem a música? Está na Bíblia, Gênesis capítulo 4, 21. Também nesse período, depois, surge um homem chamado Enoque, esse você conhece, que prega, profetizando o Salvador da humanidade. Lembra que Deus tinha falado com Adão e Eva lá, aqui que a gente acabou de ler, olha, da semente da mulher nascerá o quê? Que vai fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ele vai ser o salvador da humanidade. Dessa maldição que eu lancei sobre vocês, ele vai pôr um fim nisso. E Enoque, isso foi sendo passado de Adão para Abel, para Enos, e aí foi sendo passado essa profecia, né? E quem cria na profecia o quê?
fazia o bem, procurava obedecer a Deus. Quem não estava nem aí para isso, seguiu o próprio caminho, fazia o mal e etc. E aí surge Enoque, um homem que prega, profetizando o Salvador. Ele se aproxima do Senhor de tal maneira que é arrebatado por ele. Você já ouviu, já leu esse texto? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, passando isso aqui, nós chegamos então, amados, aos dias de Noé, certo? Muito tempo se passou, como eu falei, 1650 anos, tudo isso que eu te falei aqui, nesse período. E aí nós chegamos ao que? Aos dias de Noé. Agora, vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre aqueles dias, os chamados dias de Noé. Passa aí para o capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. Então a gente saiu lá do Éden, eles foram expulsos, a gente passou tudo isso aí que eu falei. Estamos no capítulo 6 agora, no versículo 5. Aí diz assim a palavra de Deus: E viu o Senhor que a maldade do homem fez o quê? Se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só o quê? Má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia, tá? Então são as gerações de Noé. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de quê? De violência. E viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então olha só, você lembra o que Deus tinha pedido nessa segunda aliança, nessa segunda dispensação? O homem tinha que fazer o quê? O bem. Tinha que não fazer ou se abster de quê? Do mal, certo? E ele tinha que se aproximar de Deus como? Fazendo o quê? Sacrifícios que envolvessem sangue de animais. Inclusive eu não falei, mas foi por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim e se agradou da de Abel, porque a forma que ele tinha instituído para o homem se aproximar dele era mediante sacrifício com sangue. Então o Caim, ele já começou a querer dar um jeito, né? Esse Caim simboliza aquele que quer se aproximar de Deus do jeito que quer e não do jeito que Deus exige. Entendeu? Até hoje existe isso, certo? Tem gente que quer se aproximar de Deus da forma que quer. Ele acha que Deus tem que se amoldar a ele. Mas não é assim. Deus é que é o Senhor. Ele é quem exige a maneira como nós devemos nos apresentar a Ele. Então, por isso ele rejeitou a oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. Então, o que aconteceu? O homem, perceba, a humanidade falhou de novo, se multiplicou, a maldade se multiplicou sobre a terra, a violência aumentou de uma forma terrível, a terra se corrompeu, aquelas gerações todas se corromperam, e aí Deus falou que chega,
Acabou. O homem falhou de novo. De novo. E aí, eles abandonaram completamente a prática do bem. Eles não se aproximaram de Deus por meio de sacrifícios com sangue. E eles se entregaram completamente à malignidade. Foi o que acabamos de ler. Tanto que só restou um justo, irmãos. Só um. Só um justo. E nós vimos aqui quem? Noé. Imagine você ser o único justo da face da terra. Imagine você ser o único justo no meio de milhares de pessoas ímpias, perversas, que não temem a Deus na face da terra. A Bíblia fala que às vezes a gente não se atenta às palavras da Bíblia. A Bíblia fala que a terra toda se corrompeu. Mas Deus achou que quem? Noé. E Noé achou graça diante de Deus. A humanidade quebrou a aliança. Adão quebrou no Éden, agora a humanidade quebrou a aliança adâmica, que Deus tinha instituído antes de expulsá-los do jardim. E com isso estava acabada a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Por quê? Porque ficou provado que o homem, a cargo da sua própria consciência, por conta de si próprio, ele não foi capaz de agradar a Deus. Então ele foi reprovado. E aí Deus encerra a segunda dispensação. Deus deu as exigências, o homem falhou. O que vai vir? Como termina? Cada dispensação vai vir o quê? O juízo. A primeira foi a expulsão do jardim, as maldições. Agora nessa, o Senhor Deus anuncia então o juízo. E o juízo agora vai ser o quê? Um dilúvio. Ele avisa. Vai ser um dilúvio que destruirá. Ele avisa para Noé: acabou isso daí. Eu vou enviar um dilúvio e vou destruir toda a forma de vida existente na face da terra, tanto humano quanto animal. Mas olha só como o Senhor era. O Senhor ainda ofereceu 100 anos de oportunidade para ele se arrepender. A construção da arca levou 100 anos. E Noé pregou durante esse tempo. A Bíblia fala disso lá em Pedro, nas cartas de Pedro, se não me falha a memória. Noé pregou durante esses 100 anos. Deus ainda deu 100 anos para eles se arrependerem. Olha, se arrependam e se salvem o quê? Do juízo que vai vir, o dilúvio, certo? Então, queridos, o juízo era inevitável a essa altura. Deus não ia mais voltar atrás. Deixa eu aproveitar aqui, eu já expliquei isso, mas é sempre bom reforçar. Nós lemos aqui no texto algumas vezes dizendo que Deus se arrependeu. Mas a Bíblia fala que Deus não se arrepende, porque Deus é imutável, Deus não muda. Então não tem como ele fazer uma coisa e depois ele mudar. Não foi legal, não, ele já sabe de tudo. Quando lembra que a Bíblia é a palavra de Deus escrita numa linguagem para quem? O ser humano. Então aqui, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu no hebraico, o sentido da palavra é que ele sentiu um desgosto, um pesar no coração. Quem é pai, quem é mãe, quando seu filho faz uma coisa que você não ensinou, ou que vai contra a criação que você deu para ele, você sente o quê? Você sente um peso no teu coração, um desagrado. É isso que a Bíblia está falando, que ele sentiu. Deus se arrependeu de ter feito o homem, pesou o seu coração. Por quê? Porque ele viu que o homem ele era mau e perverso desde pequeno. A intenção, a maquinação da cabeça do ser humano era sempre o quê? Para o mal. E aí Deus ficou observando isso, passando os anos, passou mais de 1000 anos, 1500, 1600, e Deus o quê? Sentiu aquele peso no coração. O homem é mau, eu vou destruir o homem.
eu vou acabar com tudo que eu criei, né? Mas ele achou um homem justo, achou graça. A expressão aqui no hebraico é pôs um sorriso, não é achou graça, quer dizer, não é pôs um sorriso no rosto de Deus. É isso que o texto quer dizer, né? Então, todos eles, percebam, você conhece a história, todos eles rejeitaram a oferta e seguiram o seu caminho de maldade e perversidade diante de Deus. Amados, o nosso papel é pregar, mas saibamos, porém, que nem todos atenderão ou aceitarão a oferta de salvação que o Senhor oferece. Muitos preferirão, como foi na época de Noé, o quê? Encarar o juízo, mas não o quê? Se arrependeram, não abandonaram as suas práticas mais perversas diante de Deus. Continuando, capítulo 7, já estou concluindo. Capítulo 7, essa dispensação já vai terminar, ela termina no capítulo 8. Então, capítulo 7, só 2 versículos que eu quero ler, o 17 e o 23, olha só. 17, 7 e 17. E durou o dilúvio sobre a terra, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. 23. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, queridos, olha só, mais um capítulo da história de Deus. Aparentemente não terminou como se esperava. Você viu? Todavia, o Senhor nosso Deus, Ele é onisciente, como eu disse, e Ele jamais pôde ser surpreendido. 1 ano depois do início do dilúvio, ainda havia esperança para a humanidade, graças ao Senhor Deus, que é misericordioso e é um homem santo, justo e temente a Deus, chamado Noé. E aqui trago mais uma aplicação para nós. Por pior que sejam os capítulos da história da nossa vida, o Senhor Jesus tem uma página seguinte preparada para nós. Se a história terminasse aqui, em Gênesis 7, terminava mal. Deu tudo errado, o homem falhou de novo, Deus teve que acabar com tudo. Mas ela não terminou. O capítulo 8, eu vou terminar com ele, versículo 13 e 14. E é aqui que termina a segunda dispensação. 8:13. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E a gente vai continuar semana que vem. Para nós, fica nessa noite essa palavra de que, por pior que sejam os capítulos da nossa vida, da história da nossa vida, o Senhor Jesus tem uma página seguinte para nós. Vai ficar tudo bem, porque
enquanto há fôlego de vida, há possibilidade de arrependimento e de salvação, de transformação, de resgate e de se fazer a vontade de Deus.